While objectification is a myth. E aí rapaziada e pouquíssimas garotas que me assistem. Novo vídeo e hoje eu queria falar sobre uma comediante que eu achei vagando pelo submundo da internet e caramba. Com certeza eu fiquei de cara com as coisas que ela disse de forma não irônica pra fazer as piadinhas dela que, né, se isso for o que chamam de comediante, eu diria que temos um sério problema na comédia de hoje em dia. Apesar de que olhando pro lado que as coisas estão indo, eu não duvido que fique tudo assim em breve, olha só. How to be a gamer girl in 4 easy steps. A gente já começa com algumas coisas interessantes desde a primeira frase. Primeiro, já dá pra ver que ela não assiste Darmin, o que é uma bandeira vermelha aqui. Quer dizer, não existe essa coisa de garota gamer, é só gamer, ah lá. Como assim? Você não fala garoto gamer, fala? Então não precisa falar garota gamer. É só gamer. Isso sendo apresentado com a atuação da nossa belíssima Sniper Wolf, a garota malvadinha que eu odeio amar, droga. Depois a gente tem essa coisa de passos pra ser uma garota gamer. Você é uma garota, você joga, logo você deveria ser uma garota gamer, né? Mas se ela precisa disso pra fazer o humor dela, quem sou eu pra falar mal? Continue sua piada, senhorita garota gamer. 1. Choose a gender-neutral or masculine username for your online identity. The hordes of cisgender, heterosexual, and mostly white men you'll be gaming with are incredibly sensitive to the possibility of a female within their midst. Eu entendo a ideia dela de destacar e generalizar o hétero como se fosse o vilão safado da história que não pode ver uma mulher e já vai fazer merda, falando coisa nada a ver ou sei lá o que. Quer dizer, vindo de alguém com uma camisa do Steve Universe e esse corte de cabelo, eu não esperava menos, mas sério, precisava destacar o tom de pele da pessoa generalizada também? E outra, ela tá generalizando não só os brancos, mas também quem não é branco como se fosse o santinho que não faz nada de errado? Ou será que aumentar esse detalhe faz parte da piada? Esses malditos homens brancos héteros sempre aprontando com as mulheres oprimidas. No caso, como ela diria, com as garotas gamer oprimidas que tem que esconder seus gêneros, badum tss. Ok, ao menos apesar do corte de cabelo, o cabelo dela não é colorido, então eu vou dar um voto de confiança aqui de que ela se confundiu um pouco nessa parte. And I'm more likely to consider you part of the scenery than a peer on the battlefield. Eu não sei se ela realmente joga alguma coisa, não tem muita cara e pelas coisas que ela fala, parece menos ainda que joga. Mas eu diria que já diminuiu muito essa coisa misógina de homem tratando mal mulher só por ser mulher no mundo dos jogos. Ainda bem, e tem que melhorar muito ainda, mas não é só mulher que passa por essa toxicidade não. Na verdade, a maioria dos jogos, principalmente os competitivos, tem um ambiente bem tóxico pra todo mundo. Quantas vezes já não me xingaram de coisas nada a ver jogando Dota 2 quando eu era iniciante? Com certeza eu perdi as contas e o pior é que isso só serve pra tiltar a pessoa e fazer ela jogar cada vez pior. Mas a galera com rank ou elo baixo não enxerga isso, é a vida. If you started gaming when you were young, naive, and starry-eyed, and have the misfortune of an unchangeable feminine username like Jigglypuff Sparkle Fairy, prepare your defenses ahead of time. Ah não, eu duvido muito que o pessoal fique reparando no nick do povo, quer dizer, eu nunca reparei. Claro que se a pessoa coloca um Jigglypuff Sparkle Fairy, fica meio difícil de não reparar. Não que eu fosse ficar zoando isso também, eu tenho mais o que fazer, só que é aquela coisa, você tá em uma partida ali que vai durar 20, 40 minutos no máximo, dependendo do jogo. Sempre vai ter a chance de ter aquela pessoa que vai ver um nick zoado e zoar esse nick. Então talvez o problema não seja de que o nick seja feminino, mas sim de que ele é zoado pra caramba. Nunca vi nenhum dos meus amigos fazendo uma coisa dessas, tipo, analisar um nick e ver se é feminino e ficar tipo, esse nick é feminino, vou zoar essa fêmea. Ao menos não acho que pessoas normais façam isso, apesar de que sempre pode ter aquele retardado que vai estragar o dia de alguém. Ainda mais quando é um jogo tóxico pra caramba, mas é aquela coisa, se tiver alguém tóxico nesse nível, reporta e bloqueia a pessoa que é sucesso. At the first question of your gender, tell them you are a lesbian, because in gamer jargon, lesbian is synonymous with man, and there's no room to be feminine here. Não, aí ela tá de zoeira. Lésbica é sinônimo de homem. É óbvio que tem lésbica mais feminina e os homens sabem disso, mas véi, a pessoa tá ali jogando um jogo. Que diferença faz isso de ser feminina ou masculina? O que vai fazer a diferença é se a pessoa joga bem ou não. Ninguém liga se alguém tá sendo
feminino ou masculino ou qualquer coisa, se tiver jogando bem, tá de boa. Agora, se não tiver jogando bem e tiver em uma comunidade tóxica, a pessoa vai ser xingada. É triste, mas é assim que funciona no mundo dos games, gosta a pessoa ou não. 2. Become an expert in everything. Complete every side quest. Earn every achievement. Be prepared for any reference or joke, because if you're not, fake gamer girl alert! Calma lá também, não é pra tanto, não é porque uma garota ou um cara joga um treco qualquer que a pessoa tem que ser boa naquilo ou entender referências específicas do jogo. Mais uma vez, talvez seja exagero da piada entre aspas dela, mas carai, se tiver uma menina que escuta essa piada, fica assustada e começa a acreditar que é assim que funciona, já temos um problema aqui, já que pra fazer a piada ela tá realmente problematizando muito a mais do que deveria. Quer dizer, a pessoa joga joguinho com uma frequência mínima, pronto, é gamer. Sem esses paranauê de ser boa ou saber muito do jogo, ou sei lá o que, isso aí é frufru que ninguém liga. Suddenly, that low-cut shirt you're wearing was not a choice you made because you felt good about your bomb-ass cleavage when you woke up this morning. Suddenly, you're a succubus. You're only in it for the attention. Because what real gamer doesn't know that... O que tem a ver esse decote do que essa mulher tá falando? As pessoas, no caso, as garotas gamers, entre aspas, mostram um decote agora pra jogar? Onde? Na foto do avatar delas? Mas aí também não faria muito sentido, só se ela estiver falando de streamers, porque fora isso, ninguém nem sabe. Se a pessoa estiver sem roupas, jogando em uma posição estranha, ninguém vai saber, então que maluquice é essa? Ela fala pro povo que tá de decote? Sério, eu não sei que pira é essa com decote no mundo gamer. Será que ela tá falando de eventos presenciais? Eu não tenho ideia, eu tô perdido nessa piada agora. the skeleton hanging by its ankles from the ceiling of the Bjorn Ice Caves on the island of Solstheim in the Blood Moon expansion of the Elder Scrolls 3 Morrowind was obviously a Star Wars reference. Fake geek girls. Poxa, qual garota gamer não sabe disso? Pior que eu nunca conheci ninguém que se aprofundasse muito nesse tipo de referência. Sério, se alguém se importar por outra pessoa não conhecer as referências de jogos, essa pessoa tem que se ferrar. 3. Be willing to accept the fact that you, yes, you are single-handedly responsible for the degradation of the modern-day gaming industry because you keep demanding better representation for women. Falando bem a real, hoje em dia essa é outra coisa que evoluiu bastante. Do início dos jogos até 2005 mais ou menos, eu diria que era bem merda. Mas hoje em dia eu acho que já tá bem mais de boas. Eu inclusive joguei A Plague Tale, Dishonored e Shadow of Tomb Raider esse ano. São 3 jogos sensacionais com mulheres como protagonistas. É aquela coisa, quando o jogo é bom, o resto é resto. Even though you already have a diverse selection of skinny, scantily clad and/or heavily sexualized white women to choose from. Então, né, é como eu disse, as coisas estão mudando. Tem um jogo que eu falei, por exemplo, Dishonored, é basicamente um jogo com uma mulher negra de protagonista, e é muito bom. Agora, sobre essa questão dos corpos, a gente tem que entender que tem um público-alvo aqui. Quer dizer, quando você para pra pensar, esses jogos eles são feitos principalmente pra pessoas que querem ver corpos gordos ou, sei lá, obesos, correndo na frente dessas pessoas que jogam, ou pessoas shapeadas correndo na frente delas. Eu, particularmente, não ligo nem um pouco pro corpo do personagem que eu tô controlando, mas provavelmente a maioria das pessoas prefere um shapeado. Quer dizer, no Fortnite, por exemplo, eu prefiro jogar com uma mulher porque o corpo é menor e aí eu tenho um pouco mais de visão, já que é em terceira pessoa o jogo. Agora, sobre a roupa, realmente, tem hora que é desnecessário e acaba estragando mesmo o treco. Mas isso também é outra coisa que tá mudando e é normal isso, conforme o público muda, os jogos vão mudando também e hoje em dia apelar pra peitão de fora não tem o mesmo apelo de antes. É igual eu falei, se é bom, com ou sem peitão. Remember, ladies, female objectification is a myth. Ela ali mó falando como se alguém realmente dissesse que objetificação feminina é um mito. Isso aí é um treco que simplesmente existe, mas vai fazer o quê? E é aí que começam a entrar umas contradições no discurso que eu fico, ué. A ideia do treco é a mulher poder fazer o que quiser, mas e se ela quisesse objetificar vendendo fotinha na internet ou rebolando a raba pra geral? Ela tá errada ou tá certa? E se no caso do jogo for uma mulher que desenhou o jogo, aí o jogo tá certo ou ela tá sendo machista? Quer dizer, onde acaba a linha da objetificação e começa a do empoderamento? Eis a questão. 4. Get used to fear.
Watch Anita Sarkeesian's videos criticizing misogyny in video games. Watch the death and rape threats roll in. Claro que ameaças e coisas do tipo é uma merda e não devia rolar com alguém só porque a pessoa é uma feminista extrema doida. Anita Sarkeesian? Se você que tá vendo esse vídeo não ouviu ainda o nome dessa maluca, eu vou te falar. Ela ficou bem conhecida na comunidade gamer uns anos atrás por criticar jogos antigos nada a ver pedindo representatividade. Sério, a menina tava em 2013 falando de jogos da década de 80 e 90. Pra vocês terem ideia, ela por exemplo dizia que tinha que ter jogos do Mario onde a Peach é a protagonista e não a princesa pra ser salva. Sério, ela só falava de jogos antigões de exemplo. E o engraçado é que esses dias cancelaram Resident Evil 4 com essa mesma temática que ela cancelava em 2013. Assim, é super legal ter a mulher empoderada, mas por que não pode ter a princesa pra ser salva de vez em quando? Qual o problema aqui? O que tá acontecendo com o mundo? Mas ok. Watch women leave the industry. Start gaming quietly. And make sure to keep your comments offline, because if you don't, you might be next, because after all, you are the one ruining the industry. Eu não diria que quem critica e pede representatividade tá arruinando a indústria. Mas essa mulher em específico que tá puxando esse assunto com todo esse reboco de identitarismo, ela sim tá assustando as possíveis garotas gamer e ferrando com o treco. Eu diria que quem tem que se ofender aqui são os homens cis brancos. Tô brincando, mas de qualquer forma fica a crítica pra mais uma feminista extrema. Valeu mesmo por ter me assistido até aqui, tamo junto e é só o começo. Remember,